Segunda-feira, vamos começar esse dia da melhor maneira. Como você quer ser tratada, você será tratada também. Como vocês estão? Espero que bem, espero que começando esse dia da melhor maneira possível. Segunda-feira, já começamos, vamos com tudo. Hoje quero falar sobre esse tema que talvez alguns não vão gostar tanto, né? Nesse mundo que nós temos vividos aí, com tanta sede, intenção, vontade de querer ser cuidada, de querer ser bem tratada, de querer ter aí um relacionamento saudável, né? Hoje a gente vai falar muito de relacionamentos saudáveis. Um momento tão difícil, de tanta toxicação, né? Se fala muito de relacionamentos tóxicos, trabalho em ambiente tóxico, e às vezes é difícil porque nós queremos muito receber esse ambiente, receber essas pessoas, receber tudo de bom, mas o que você tem dado? O que você tem dado para receber? O que você tem colocado na mesa para receber fartura? Nós também temos que ter fartura, porque nós não vamos dar aquilo que não recebemos. É o que o mundo sempre diz por aí, né? Se ele me der, eu dou. Se não me der, eu não dou. Mas hoje eu quero te trazer na palavra, né? Como eu sempre disse aqui, semana passada começamos esse movimento das lives e eu quero trazer palavras verdadeiras, não o que o mundo está dizendo, porque nós temos a dificuldade de fazer o que precisa ser feito baseado na verdade, mas a gente vai sempre por um caminho que é o caminho que a gente quer, que é o caminho mais fácil. A gente quer encurtar o caminho. A gente tem a tendência de não seguir a direção correta. A gente quer sempre trazer um jeitinho. Mas hoje eu vou trazer aqui para você de que se você realmente deseja esses relacionamentos saudáveis, esses ambientes saudáveis, se você realmente quer que as pessoas te tratem com respeito, antes de mais nada, você também precisa colocar na mesa esse respeito, colocar na mesa esse relacionamento saudável, porque você não vai receber aquilo que você não está dando. E a palavra de hoje que eu trago para você com muito amor, com muito temor no meu coração, está no livro de Provérbios, capítulo 27, versículos de 17 até o 19, nós vamos ler hoje, nós vamos meditar. E eu vou trazer para você aqui que às vezes o que você está entregando é algo que está aí dentro de você. Hoje mesmo pela manhã, quando eu estava me arrumando para estar aqui com vocês, né, passando um pouquinho aí de protetor, de maquiagem, até para poder melhorar a cara, né? Tirar um pouquinho das olheiras, enfim, eu tive um final de semana intenso, muito abençoado, graças a Deus. Mas às vezes a gente tenta esconder feridas que estão dentro de nós e com essas feridas a gente acaba ferindo ao outro. Mas a cicatriz, ela não pode ser escondida somente com um pozinho, somente com uma massinha ali. Às vezes quando a parede ela está trincada, ela está rachada, não é somente passar uma tinta leve que você vai esconder. É a mesma coisa de quando a casa está um pouco suja, que você pega a sujeira e esconde ela ali debaixo do tapete, coloca o tapete em cima como se a casa fosse ficar limpa dessa forma.
Mas um dia você vai precisar tirar esse tapete para lavar. E a sujeira vai estar ali debaixo. Um dia você vai precisar passar uma massa nessa rachadura. Ou, quem sabe, derrubar essa parede, construir essa parede novamente. Porque só uma tinta não vai resolver o problema da rachadura. E é sobre isso que eu quero falar com você no dia de hoje, para que você possa começar a semana de uma forma diferente. Se você realmente quer ter resultados diferentes, quer ter resultados extraordinários, uma vida extraordinária, tanto se fala em vida extraordinária, tanto se fala de vida próspera, tanto se fala em relacionamentos saudáveis, em ter uma vida melhor. Sim, é possível. Mas deixa eu te dizer, é possível quando acontece através de você, primeiro em mim e depois através de mim. Então não adianta eu querer esconder uma marca, uma cicatriz com jeitinho, não. É preciso entrar dentro dessa ferida e tratá-la, sarar, curar. Porque quando você não é curada, você não consegue curar. Quando você não é cuidada, quando você não se cuida, você não será capaz de cuidar do outro. Quando você não se respeita, você não será capaz de respeitar o outro. Então é muito fácil você querer um respeito sem dar respeito. É muito fácil você querer cuidado sem cuidar. E é sobre isso que nós vamos falar. Pega aí o seu café, sua água. E vamos para esse tema tão importante no mundo de hoje. Relacionamentos saudáveis exigem participação mútua. Mútua. Não dá só para querer ter, sem querer dar. Pessoas curadas curam. Pessoas feridas ferem. Então vamos cuidar dessas rachaduras, dessas cicatrizes, para que nós possamos ser melhores a cada dia. E essa semana eu exijo que você mude o seu comportamento para que você possa ver a mudança no outro. E eu estou falando de exigência porque o que a gente vai refletir aqui hoje vai te trazer, sim, clareza para que você saia desse lugar de hoje de vítima, de coitadinha, e se coloque no lugar de pessoa curada, de pessoa tratada, de pessoa amada. Porque primeiro você precisa fazer em você, para depois exigir do outro. Então, relacionamentos saudáveis exigem troca mútua. Não dá só para querer ter sem dar. Então vamos meditar na palavra, começando pelo versículo 17, que diz assim: como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Quem cuida da figueira comerá de seus frutos. Quem protege os interesses de seu senhor será recompensado. Então presta bem atenção. Eu estou vendo um amigo ali indo para o caminho incorreto. E eu estou falando isso porque começa em mim, minha gente. Eu não posso vir aqui falar de uma coisa que eu não pratico. Então, como o ferro afia ferro, assim um amigo afia o outro. E eu estou aqui
não com a voz do saber, mas com a voz do viver. Quantas vezes eu exigi dos meus relacionamentos, das pessoas, aquilo que eu não dava? Quantas vezes eu queria algo que eu não estava dando? Quantas vezes eu queria chegar em casa e receber uma família feliz me esperando, mas eu chegava de mau humor, eu chegava irritada, eu chegava com as cargas, com as opressões de fora para trazer para essa família que às vezes estava me esperando para receber com amor, com carinho. Mas eu já chegava com a lupa, identificando as coisas fora do lugar. E aí, com a minha irritação de coisas que eu já chegava trazendo, mais uma caneta fora do lugar, ou um carrinho jogado pela sala, já me fazia ficar extremamente irritada. E aí o ambiente saudável que estava me esperando se torna um ambiente tóxico, porque eu promovi isso. Então, como o ferro afia ferro, assim um amigo afia o outro, eu estou trazendo isso para você como experiência, para ajudar você a refletir sobre as suas ações, a partir do momento que você não tem feito aquilo que precisa ser feito e tem exigido. Então vem a cultura do me sirva, me serve para eu te servir. Não. Não. Para que você tenha esse servir, você precisa servir primeiro. E aí a gente precisa trazer aqui para essa reflexão o maior líder de todos. Quantas vezes Jesus foi servido? Pouquíssimas vezes. Pouquíssimas vezes você percebe ele, me sirva aqui, coloca a mesa para mim. Ele sempre buscou servir primeiro e não me sirva. Porque hoje nós vivemos em um tempo onde todo mundo quer ser cuidado, quer ser acolhido, quer receber. Uma lógica egocêntrica, de egocentrismo, de é tudo para mim, como filho mimado, como filha mimada, como herdeiro, eu recebo tudo, eu quero tudo, mas eu não tenho dado nada em troca. E aqui diz que quem cuida da figueira comerá dos seus frutos. Como tem sido a sua figueira? Reflete. Quais frutos você tem plantado? Quais têm sido os frutos da sua figueira? Quais têm sido a semente que você tem plantado? Porque semente bem plantada dará bons frutos. Sementes mal plantadas darão maus frutos. Então você planta ali a semente e larga ela lá. E quer que ela dê um fruto bom. E quer que ela traga para você a colheita do mês seguinte. Mas se você não cuidar dessa semente, se você não cuidar do que você tem nas mãos, como que você será capaz de receber algo bom?
De novo, quem fere, quem tem ferida aberta, vai ferir. Agora, quem cuida, será cuidado. É impossível você plantar cuidado e não receber cuidado. Então vamos sair desse lugar de só querer receber sem dar nada. De só querer ter algo bom se você não faz nada de bom. Ah, mas aquela empresa que eu trabalho lá tem um ambiente. Ok. Por que você está lá? A escolha é sua. A escolha é sua. Ah, mas meu relacionamento, você não conhece meu marido, você não conhece meu filho, você não conhece meu namorado. Por que você está nesse relacionamento? Foi você que escolheu estar dentro dele. Então é muito fácil a gente reclamar, é muito fácil a gente colocar a culpa no outro. Se você está nesse lugar, se você está nesse relacionamento, foi você que escolheu estar aí. Foi você que quis estar aí. Ninguém te pegou a força para te colocar nesse lugar, para te levar para esse relacionamento. Você conheceu bem essa pessoa antes de se casar com ela? Você perguntou a Deus se esse relacionamento era realmente o que ele tinha para você? Porque a gente tem a tendência de sair escolhendo as coisas, de fazer o que, naquele momento é mais fácil, de pegar os atalhos, de ir para um lugar que é mais fácil, de não pensar antes de fazer, de exigir que te entreguem algo que você não dá. E aí fica muito fácil quando você está lá dentro, você começar a reclamar. E aí fica muito fácil quando você chegou nesse ambiente, de você falar assim, ai meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Meu Deus, por que eu estou aqui? Ei, você lembra? Você lembra que foi você que passou por essa porta? Foi você que fez essa escolha? Foi você que decidiu estar aí? Você se lembra disso? Você se lembra de que foi você que mandou o currículo para esse lugar? Foi você que levantou a mão querendo estar aí dentro? Foi você que escolheu esse relacionamento? Foi você que saiu do seu lugar e foi ali, e fez todo o jogo para entrar nesse lugar? Nessa relação que você está? Então, para que você tenha um solo fértil, como diz aqui a palavra, você vai precisar cuidar. Você vai precisar fazer diferente. Quem protege os interesses será recompensado. Então, de novo, eu duvido que você vai começar a cuidar dessas pessoas, que você vai começar a ter postura diferente, que você vai parar de reclamar, que você vai pegar aí tudo que tem de ruim e se transformar em bênção. Mira, mas é difícil. Eu sei. Eu passo por isso todos os dias. É difícil você não dar o que você não tem. Mas quando você tem dentro de você coisas boas, bons pensamentos, boas atitudes, quando você se ama, quando você se cuida, quando você se respeita, você começa a levar isso para fora. Ah, mas ele não faz por mim, faz você primeiro. Quem cuida da figueira comerá dos seus frutos. Quem protege os interesses será recompensado. Então você só será recompensado por aquilo de bom que você faz.
por aquilo que está dentro de você. Não espere lá fora mudar para que você mude, não. Porque a tendência é não mudar. A tendência é não mudar a situação. A tendência é o ambiente se tornar cada vez mais tóxico, o relacionamento se tornar cada vez pior. Essa é a tendência. Porque você só enxerga as coisas ruins. E nós temos esse grande defeito de enxergar só o que está ruim. De olhar só para o negativo. De olhar só para o que está faltando. Então, o relacionamento que você está hoje, foi você que escolheu estar, ok? Vamos voltar lá atrás. Traz a memória. Por que você entrou nesse relacionamento? Traz aí a memória. O que te chamou a atenção nessa pessoa? Por que você começou a se relacionar com ela? O que te levou a começar esse relacionamento? Algo de bom. Alguma coisa de bom você viu. Alguma coisa te levou a ir e a aceitar e a querer porque você enxergou algo bom. Ou era ruim já desde o início e você entrou nessa barca furada. Me conta. Então, quando você entra e tem as coisas ali boas, favoráveis, até mesmo no emprego, né? Quando a gente começa nele ali. Algo bom, algo maravilhoso tinha para você ter escolhido entrar. E aí quando tudo começa, né? Porque é assim que começa toda relação humana, com coisas boas, né? O namoro ali. A paquera, a entrega de flores, a entrega dos bombons, as saídas para os bons restaurantes, a conquista, o início da relação. Então tem todas essas coisas boas iniciais. E aí quando você entra para dentro, que você começa ali o casamento, vou falar, né, da relação a dois, é que você começa a enxergar às vezes os defeitos. E aí a tendência é que você agora só olhe para os defeitos, só olhe para o que é ruim, aquilo que você às vezes não enxergou antes. Lembra da parede rachada? Foi lá e passou uma pintura e achou que ia resolver, mas existia uma rachadura. E agora é preciso cuidar dessa rachadura, tratar essa rachadura. Se for preciso, derrubar essa parede para construir essa relação que vai trazer uma relação saudável. Mas como fazer isso? Somente com a misericórdia de Deus. Quando a gente tira os nossos olhos carnais e traz os nossos olhos espirituais. Mas para isso é preciso ter coragem de tirar a lupa dos defeitos e começar a trazer a lupa do que tem de bom. Ah, mas não tem nada de bom agora. Então lembra o que foi bom quando começou essa relação. Então traz a memória as coisas boas de quando você iniciou. Começa a regar esse fruto, a cuidar dessa figueira, a começar a cuidar dessa ferida que estava aí. Porque você só vai dar, você só vai receber se você der também.
primeiro, fazer primeiro, cuidar primeiro. E aí quando a gente caminha um pouco mais, no 19 fala assim: como a água reflete o rosto, assim o coração reflete quem a pessoa é. Então você não casou enganada, você não entrou nesse relacionamento enganada. Havia um espelho ali para você enxergar. Mas você decidiu não enxergar. E aí quando você entra, você quer trazer à tona todas as coisas negativas. Mas para refletir no espelho algo bom, você precisa olhar para dentro do seu coração. Então, quando você se olha no espelho hoje, o que você enxerga? O que você tem enxergado? Uma pessoa que cuida ou uma pessoa que fere? Uma pessoa que serve ou uma pessoa que quer ser servida? Uma pessoa que se compromete com o outro ou que quer só o compromisso? Quando você entrega a ruína, você receberá a ruína. E lá fora estão dizendo assim: não, você merece ser feliz, você merece. Mas o que você tem dado para isso? O que você tem feito para isso? Você tem se olhado no espelho e tem gostado do que você tem visto? Você tem cuidado desse solo com carinho? Regando esse solo? Ou você tem só jogado a semente ali dentro, cruzado os braços e esperado que nasça uma árvore frutífera, de bons frutos? Se você não está dando bons frutos. Então eu sinto em te dizer, nada vai mudar se você não mudar. Seu parceiro, seu filho, o seu trabalho, as suas relações, as suas amizades não vão mudar se você não escolher dar o primeiro passo. Se você não escolher fazer primeiro, faça a sua parte, que eu te ajudarei. Assim diz o Senhor. Dê o primeiro passo, que eu colocarei o chão para que você possa pisar. Mas primeiro começa em você, a ação, para que a reação aconteça. Você só vai colher o que você plantar. Mas para isso é preciso coragem de enfrentar essa situação em que você está vivendo e decidir mudar. E decidir fazer diferente e escolher fazer diferente. Porque a decisão começa primeiro em você. Então não tem como você querer uma coisa que você não dá. Desculpa. Não tem como. E nós, mulheres, estamos indo para esse caminho de querer tantas coisas sem dar nada em troca. Porque está sendo muito fácil o mundo falar: você merece, você é merecedora. Só mais um pouco. Compra um pouco mais, come um pouco mais, faz um pouco mais. É necessário. Se ele caminhou com você até aqui, caminhe um pouco mais. Faça um pouco mais. Dê um pouco mais. Eu sei que é difícil. E quando a gente quer ser nutrida, quando a gente quer receber aí, né, adequadamente do outro, né, eu falo muito que assim, antes de questionar, se questione primeiro. Por que eu estou nesse lugar? O que me trouxe até aqui?
Por que eu estou comendo dessa semente amarga? Por que esse doce, que era tão saboroso, começou a se tornar amargo? Por que essa relação que era tão boa lá atrás começou a se transformar nessa relação ruim? Por que esse emprego, que às vezes estava legal quando eu comecei, se tornou ruim? O que aconteceu? Quais foram as mudanças que ocorreram no meio do caminho para eu estar nutrindo esse sentimento agora? Para eu estar colhendo isso? Como a água reflete o rosto, assim o coração reflete a pessoa que você é. Então não adianta passar uma maquiagem para esconder a cicatriz. Não adianta fazer uma cirurgia para poder tirar o que está externo. A gente costuma dizer que a pessoa que faz, por exemplo, uma bariátrica vai sair da mesa ali, né, achando que já é magro. Se a cabeça não mudar, nada vai mudar. Então não adianta você fazer uma cirurgia bariátrica para emagrecer ali, tirar, né, sei lá, 30, 40 quilos que está sobrepeso, se a sua cabeça não mudar. Então, por mais que o seu estômago vai diminuir, por mais que ali vai haver, né, uma amarradura daquele estômago, e não sei como funciona muito bem a cirurgia, mas eu imagino que é isso, e aí você volta ali com tudo resolvido, por fora, a máscara está resolvida, mas a rachadura não foi resolvida, não foi curada, não foi tratada. A sua mente não mudou. O seu comportamento não mudou. O comportamento continua o mesmo. Então não adianta você fazer a cirurgia bariátrica se o seu comportamento ainda está anterior a essa cirurgia que você fez. A sua mentalidade não mudou. As suas ações não mudaram. Então o que vai acontecer com essa cirurgia? Começa boa ali, mas pouco a pouco vai voltando ao normal. Se você não cuidar, se você não mudar, se você não sair desse lugar de vítima, nada vai mudar. Nem que para isso você tem que dizer, chega, eu escolho sair desse lugar. Eu escolho dar o primeiro passo e falar, eu não quero mais essa situação na minha vida. Então toma a decisão de pelo menos sair desse lugar para ter o lugar que você merece. Então não adianta fazer a cirurgia e não mudar. E é isso que o mundo diz. Ninguém vive hoje com a essência verdadeira de quem é. Aí se transforma numa maquiagem, numa máscara. Se transforma externamente naquilo que não é. Então não adianta, mulheres, você ir lá fazer uma cirurgia no corpo se você não mudar. Encher o rosto de procedimentos, enfim, se transformar externamente naquilo que você não é internamente. Põe para fora a sua essência. Não vai dar para você passar tinta muito tempo nessa parede se você não cuidar da rachadura. Não vai dar mais. E eu preciso te dizer isso. Nada vai mudar se você não mudar. Nada vai acontecer se você ficar sentado esperando. Arruma a sua postura. Arruma o seu comportamento, muda essa mentalidade, faz diferente. Trata o seu marido com amor para que você receba esse amor que você tanto deseja. Cuide do seu filho, tenha paciência, ensine o caminho que ele deve andar. Se você não fizer isso, não vai acontecer por osmose, não vai acontecer do nada.
Nada vai ser diferente se você não resolver mudar. É em você. O espelho não vai refletir aquilo que não está real dentro de você. Por mais que você coloque muita maquiagem, por mais que você esconda todas as rugas de expressões, o seu coração vai falar o que está aí por fora. Não adianta vestir uma capa. Não adianta você se vestir glamourosamente se dentro do seu coração não tem glamour. Se aí dentro tem feridas maltratadas, é preciso mudar primeiro em você. E essa é a mensagem que eu trago com muito amor e temor no meu coração para você. Eu sei que dói. Eu sei que é difícil. Mas eu não posso deixar de dizer o que é a verdade. Porque para a gente mudar realmente o mundo lá fora, primeiro a gente precisa mudar aqui dentro. Não vai adiantar colocar um outro presidente para que as coisas se resolvam. Não vai resolver se você não mudar essa situação. Às vezes nós colocamos tudo de desculpas lá fora porque nós temos medo do que está aqui dentro para ir lá para fora. Então, se eu pudesse te dar um conselho hoje, qual seria esse conselho? Busque a Deus. Ore e fale: Pai, olha para mim nesse momento e me diz o que eu preciso mudar. Veja em mim se há algum caminho mau. Traga à memória, Pai, aquilo que eu tenho feito que não tem sido do teu agrado. O que eu preciso fazer para melhorar essa situação? Eis-me aqui, entregando tudo em teu altar para que o Senhor me ajude a mudar essa situação. Porque é somente pela misericórdia de Deus que nós vamos conseguir mudar a situação do nosso destino. Porque é a sua decisão de mudança que vai trazer a mudança que você tanto deseja. Então mude, cuide, faça primeiro, antes de querer receber. Essa é a palavra que eu tenho para você e eu espero que os seus frutos floresçam de uma maneira muito diferenciada. Que você dê bons frutos nessa semana. Eu oro para que Deus possa trazer na sua vida a lembrança daquilo que você precisa mudar. Que os bons frutos saiam da sua vida, porque você tem coisas maravilhosas aí dentro para colocar para fora. Você tem, todos nós temos. E é isso que eu oro a Deus, que essa semana você possa dar bons frutos, você possa florescer, que você possa, em nome de Jesus, mudar essa realidade, através da sua mudança. Combinado? Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Não deixe de compartilhar com mais pessoas. Compartilha. Porque se fez sentido para você, vai fazer sentido para outras pessoas. E esse canal aqui é para trazer palavras de coragem, de avivamento, para te ajudar a liderar todas as áreas da sua vida, começando em você e depois através de você. Me ajuda a compartilhar essa palavra com mais pessoas. Não fique com ela só para você. Se fez sentido para você, vai lá. Compartilha, seja bênção na vida de alguém. E eu te espero amanhã, às 5h22. Que Deus te abençoe e te dê uma semana iluminada e que você possa florescer aonde você plantar a planta dos seus pés. Tchau, tchau.